Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhora presidente Érica Cocai, me honra muito a oportunidade de falar aqui em nome da liderança do meu partido e exatamente para tecer algumas considerações, eu diria até mesmo esclarecer a tantos quantos possam ouvir a minha manifestação relativamente à questão da votação nesta casa das medidas contra a corrupção. Dizendo primeiro claramente que eu sou a favor de todas as medidas contra a corrupção, não nenhuma, não de 10, ou seja, de tantas medidas quantas forem apresentadas, porque esta é a razão de ser do porquê que nós aqui nessa casa estudamos e nos envolvemos com esse assunto. Quero dizer mais, as medidas propostas são pelo Ministério Público, estudadas, avaliadas, analisadas e também por parte do Judiciário, e que junto com elas houver a assinatura de mais de 2 milhões de cidadãos que subscrevem. Mas eu quero dizer sim que as medidas foram escritas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Muitos dos cidadãos subscreveram, mas não quer dizer por isso que tem que chegar aqui e dizer amém. Aqui tem que também ser estudado, tem que ser aberto esse pacote e examinado na sua amplitude. E foi o que a Câmara fez, o que a Casa fez, e para isso precisa ser também agora esclarecido daqui para lá. E para tanto eu quero dizer primeiro que o meu partido, o PDT, não está envolvido, em Lava Jato, o PDT não está envolvido em nada, cara limpa, mãos limpas, pés no chão, cabeça no lugar, olhos no horizonte. Então não temos nenhuma preocupação em querer trancar aqui, apertar ali, fechar, acolá. Muito pelo contrário, nós queremos que as coisas fluam, andam, que a Lava Jato pegue tantos quanto precisa pegar. Não tem ninguém que se encolher. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, não imaginem alguém que o PDT iria se prestar para este serviço. Não imaginem nunca do PDT, o partido do Brizola, do Getúlio, do Jango, de mãos limpas, de cara limpa. Nós não iríamos nos prestar para esse tipo de atitude em hipótese nenhuma. Se acha um pouco, a votação aqui na Câmara da emenda do PDT teve votos praticamente de todos os partidos e foram 313 deputados. Vamos considerar que não é possível que tenha 313 loucos, desvairados, desinformados, que estejam aqui querendo legislar em causa própria, que queiram se locupletar. Não há que conceber que aqui seja uma casa de louco. Tem lá seus problemas, tem, claro que tem. Mas não é tudo. Então, alto lá, devagar com andor, que o santo é de barro. Digo isso para que eu possa fazer uma reflexão e ser inflexionado no pensamento do cidadão e da cidadania. Mas a crítica, votaram na calada da noite, disse o juiz Moro ali no Senado, emendas da meia-noite. Ora, não sabe Sua Excelência que esta casa vota todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, além da meia-noite, madrugada dentro, e todos os temas. E mais, a emenda foi votada na comissão também na calada da noite. A emenda cujo relator foi o Onyx Lorenzoni. Ninguém falou. Então, é votado na noite e na madrugada, que eu não gostaria que fosse de dia, mas não muda o voto, porque aqui foi votado pela convicção de cada um. Então eu faço essas ressalvas para deixar bem claro. E aí, avanço mais. São várias as propostas apresentadas, mas eu vou citar 3 propostas para deixar o cidadão refletindo. A primeira delas, proposta pelo Ministério Público, eles queriam acabar com o habeas corpus, que é a maior medida de liberdade e de segurança do cidadão no mundo. Só não tem habeas corpus as ditaduras. E no Brasil até a ditadura teve que aguentar o habeas corpus, e foi o que salvou muitos da cadeia, foi o habeas corpus. E aqui propunham o fim do habeas corpus. Aliás, isso dito pelo ministro Gilmar Mendes, não dito por mim, dito por um jurista, mas reafirmado por mim, que sou advogado criminalista. Então queriam acabar com o habeas corpus, e isso é contra o povo, isso é contra o cidadão, não é contra político. Não é contra político. É contra o cidadão, a cidadania, e o advogado que está me ouvindo sabe do que eu estou falando, e há de convir comigo. Então nós salvamos aqui o fim do habeas corpus. Se só isso tivéssemos feito, só isso valeria.
o projeto. Mas eu vou mais. Eles colocaram ali que seria aceita a prova ilícita. Isso é um absurdo. Como é que o cidadão vai ser julgado num processo cuja prova foi obtida de forma ilícita, para ser condenado de prova ilícita? Ou seja, ele cometeu um ilícito e daí fazem um outro ilícito para penalizar o ilícito cometido? Pelo amor de Deus, eu de convir comigo, é inaceitável. E o que eu estou dizendo aqui é do meu coração, é da minha cabeça, é da minha razão, é dos fundamentos jurídicos, estudei na faculdade. Ah, mas vocês tinham que votar no escuro. Não comigo, me tirem daqui. Não preciso ser deputado. Agora, se sou deputado, não sou ou vai com as outras, ou vai com os outros. Não, é preciso dignidade. O deputado tem que ter postura. E para isso não pode ter o rabo preso. Então, deixar bem claro, eu não aceito que alguém possa, a pretexto de condenar alguém, juntar provas ilícitas para condenar alguém que cometeu uma ilicitude. Não dá, não existe isso no mundo. Não existe dizer um erro justifica outro. Então nós vamos voltar à tortura. Tu pega o sujeito, tortura, ele entrega, olha, ele confessou. Aí vai ser condenado porque confessou por conta da tortura. Não, devagar com a dor que o santo é de barro. E vou dizer uma terceira. Eles queriam que o cidadão que passa num concurso do serviço público, são dezenas, centenas, milhares, milhões de servidores públicos, ele seria submetido a uma pegadinha, e essa palavra, a uma pegadinha, para ver se ele passava num teste de integridade. Ora, isso é fascismo. Isso é fascismo. Aí tu arma uma cena para o cidadão que entrou no concurso, passou no concurso, e ele vai e cai naquela cilada, e por conta da cilada que ele caiu, o concurso dele não vale mais, ele perdeu, vai ser demitido, não passou no teste. Isso é inaceitável, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui, estou pro fim da minha vida. Eu tenho poucos de vida útil nesse mundo, mas um mandato, 2 mandatos, ou nenhum mandato. Então o problema não é meu, são das novas gerações que vão passar por pegadinhas de promotores e de juízes. Não pode, não dá, é inaceitável. E aí eu vou, para concluir, presidente, dizer assim, que tudo que foi aprovado aqui em relação aos juízes e promotores, tudo, absolutamente tudo está na lei, e já está escrito ou na Constituição ou na LOMAN. O PDT não escreveu nada, nós não escrevemos uma palavra, nós só, como é que é ali quando copia e cola? Nós só copiamos e colamos da LOMAN em relação aos juízes, copiamos e colamos da lei orgânica do Ministério Público, copiamos e colamos o que dizia da Constituição, e botamos ali, fizemos uma emenda. Aí você diz assim, mas por que tu dizer aqui na lei se já diz lá? E aí que está a questão. É que lá diz, por exemplo, que o promotor emitir parecer quando por lei está impedido. A lei da magistratura, a lei do Ministério Público diz, ele não pode emitir parecer quando ele está impedido. Já diz isso. Só que não tinha pena. Nós estamos penalizando, porque se tem algo que tu não pode fazer, e que se tu fizer não tem pena, tu vai fazer. Trânsito, não pode andar a 80, todo mundo anda a 80, mas se tiver um radar não anda porque vai ser multado. Então tem a proibição e tem a pena, e assim são 10, 11 itens em relação ao Ministério Público, todos estão na lei do Ministério Público, todos estão na Constituição, todos, ninguém inventou nada, tudo já está lá, só não tinha pena. Então foi, na verdade, regulamentado, dizendo que isso tem penalização, e foi estipulado as penas. A mesma coisa da magistratura está lá na LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, que todo estudante de direito aprende na faculdade, que eu aprendi cedo, e que o magistrado está adstrito, e que via de regra os juízes cumprem. Só que não tem pena para aquele que não cumpre. Então quem não quer cumprir, não vai cumprir. Vocês vão dizer assim, mas por que não fizeram antes? É verdade, por que não fizeram antes?
Deviam ter feito antes. Mas nunca será tempo, porque quando quiser fazer, alguém vai se levantar e não pode. Como os políticos mal conceituados na sociedade, veio o Ministério Público, veio os membros do Poder Judiciário. Não, porque esses políticos, não sei o que lá. Ninguém está inventando a roda. Ninguém está criando lei para punir juiz. Ninguém está criando lei para punir promotor. Ninguém está criando lei para punir quem quer que seja. Ninguém está fazendo nada disso. Nós estamos dizendo que as leis que existem, uma vez transgredida, terão penas, cujas leis já existem e cujas penas não foram colocadas. Então, em sã consciência, eu peço ao Brasil, ao meu país, ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, aos jornalistas, que reflitam, leiam. Vocês não hão de pensar que nós estamos todos loucos aqui. Não hão de pensar que o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, está louco, que outros ministros enlouqueceram. Não, hão de pensar, de raciocinar, de compreender. Eu concluo, presidente, hão de compreender que estão somente regulamentando a Constituição Federal, dizendo que o que está lá escrito, que é proibido fazer, se alguém fizer, tem pena, cujas penas não existiam. Só isso. Esse é o crime que o PDT e que a Câmara dos Deputados cometeu. Ótimo. E o processo, presidente, está lá no Senado para ser reexaminado. Se tiver exagero, arrumem. Estamos abertos. Quero ser convencido, vamos para o debate, não tem problema nenhum. Agora, eu não sou deputado de ficar de cabeça baixa, de me calar, de me ajoelhar, de lamber bota. Eu não tenho medo de juiz nem de promotor, eu tenho respeito, e muito respeito, pelos juízes, pelos promotores, pela magistratura, porque eles merecem o nosso respeito. E juiz bom, juiz decente, promotor bom e decente, como são a maioria, especialmente no meu estado, no meu Rio Grande do Sul, esses não precisam não se preocupar, porque a lei é só para quem transgride a lei.